Continuando o nosso tema de como ter uma vida abundante, vença a ansiedade. Nós começamos alguns dias atrás, nós estaremos falando hoje de um dos temas que é muito importante e que tem acometido muitos irmãos no meio da igreja, muitos filhos do Senhor têm passado por esses problemas e que não é vontade do Pai que a gente viva com essas angústias, com essas preocupações da nossa vida. Quando nós falamos, eu tenho que identificar qual é o motivo da minha ansiedade, o que tem causado ansiedade na minha vida. Nós podemos verificar se é uma enfermidade, se é um problema psicológico, um trauma, se é uma preocupação com o dia de amanhã, incertezas com relação ao futuro. E o nosso último assunto de hoje, vamos falar sobre problemas espirituais. Se é uma ansiedade causada pela área espiritual. E algo, querido, que nós precisamos compreender. Salmo 38, versículo 9 vai dizer assim: Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Como eu falei, Deus conhece a nossa ansiedade, que tem causado perturbação na nossa alma, e Ele conhece aquilo que precisa ser mudado em nós. Mas nós também conhecemos, nós sabemos. Não adianta eu falar que eu não sei o que está acontecendo na minha vida, porque nós sabemos. Nós conhecemos e sabemos aquilo que está acontecendo conosco. Se eu já verifiquei que não é problema físico, já verifiquei que não é um trauma, já verifiquei que não é uma preocupação com o dia de amanhã, e eu identifiquei que é um problema espiritual, eu tenho que procurar resolver. E como é que eu vou procurar resolver? O problema espiritual, querido, ele fala a respeito de uma brecha que nós demos para Satanás. Uma brecha que foi aberta para Satanás e seus demônios, e que eles vão entrar com os dois pés, vão entrar com tudo para destruir a nossa vida. Como nós já falamos, o Senhor Jesus disse que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Satanás veio para roubar, para matar e para destruir. Ele não vem para trazer flores, ele não vem para trazer água fresca, ele vem para destruir tudo na sua vida. Porque ele te odeia e ele pensa assim, que vai destruir você, destruir sua família, destruir o seu futuro. Mas o Senhor veio nos trazer essa vida e a vida com abundância. Então eu preciso identificar na minha vida o que está causando, qual o problema espiritual que eu estou passando. E quando a gente fala de problema espiritual, eu quero falar a respeito de pecado. Pecado vai causar problemas na nossa vida. Olha o que vai dizer lá em Gálatas, no capítulo 6, lá no versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. O texto está nos garantindo que tudo aquilo que nós viermos a plantar, nós vamos colher. Você pode perguntar para qualquer pessoa, até mesmo uma pessoa incrédula, ela vai falar que tudo que o homem planta, ele colhe. Você tem a causa e o efeito. O que a pessoa faz, ela vai colher. Alguns no mundo chamam de karma. Não é karma, na verdade é colheita. Você vai colher aquilo que você tem plantado. Então, se na minha vida eu vivo uma prática de pecado, a pecado oculto, ou pecado que eu tenho realizado, e eu sei que é errado e eu continuo realizando, isso vai trazer consequência na minha vida. Você vai ver que o Senhor nunca disse que nós não colheríamos as consequências do pecado. Ele disse que nos perdoava, mas a consequência do pecado ela vem. A consequência do pecado vem sobre as nossas vidas. Você vai verificar que Deus perdoou o pecado de Davi, quando Davi cometeu um adultério e um assassinato. Deus perdoou. Deus falou assim, olha, você está perdoado. Mas a consequência do pecado veio sobre a família dele, veio sobre a vida dele. Assim acontece conosco. Então Deus não deixa ser zombado, não deixa que se brinque com ele. Se um dos seus filhos está vivendo na prática do pecado, ela vai colher na sua vida aquilo que está semeando. E uma das coisas que vai trazer no nosso coração vai ser angústia, vai ser ansiedade causada por esse pecado. Porque todas as vezes que nós nos aproximarmos de Deus, nós vamos ter a nossa consciência pesada de ver que tem algo errado e a gente não conseguir resolver e ver que a gente não consegue avançar na nossa vida com Deus porque tem pecado. E a gente precisa resolver isso. Na primeira carta de João, no capítulo 3, lá no versículo 19, o texto vai dizer assim: E nisso conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizemos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Olha o que o apóstolo João está dizendo. Se o nosso coração está nos acusando, Deus conhece tudo. Ele está dizendo, se o nosso coração está nos acusando, é porque tem pecado em nós. Nós precisamos saber diferenciar quando é o Espírito Santo falando e quando é Satanás. Quando é o Espírito Santo vai falar quando eu estou vivendo no pecado. Quando é que é o diabo? O diabo vai falar porque eu já pequei e já me arrependi e não estou mais pecando. Satanás vai vir com acusação contra a minha mente, me fazendo lembrar da minha vida, do que eu vivia, do que eu fiz. Mas o Espírito Santo não faz isso, ele não lembra o que você fez, porque para Deus já apagou.
O Espírito Santo vai te lembrar do que você está fazendo agora e que você precisa consertar, você precisa se arrepender, você precisa mudar de vida. Então o texto está dizendo que se o meu coração me acusar, maior do que o meu coração é Deus. Então quando o meu coração me condena, me acusa, o que está dizendo? Eu vou chegar diante de Deus, eu não vou ter confiança. Eu não vou ter confiança de pedir, de orar e de pedir, de obter algo para Ele. E se eu não peço com fé, eu não recebo, porque a palavra é clara. Se eu pedir sem fé, eu não vou receber. Mas olha o que o texto continua dizendo a partir do versículo 21. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, seu mandamento é este: que creiamos em o nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. O texto está dizendo que se nós cremos em Jesus, se nós nos amamos uns aos outros conforme o amor que foi demonstrado por Ele na cruz, se nós fazemos assim, nós guardamos o mandamento dele, e o texto está nos afirmando: o nosso coração não está nos acusando, então nós vamos pedir, e porque nós pedimos com fé, nós receberemos. Então quem é interessado em você viver uma vida sem obter a resposta de Deus é o diabo. Porque quando você ora e não recebe aquilo que você está pedindo, você acaba desanimando na fé. Então a vida espiritual é muito importante, ela pode gerar em nós ansiedade, porque a gente não consegue ver a nossa vida frutificar, não consegue ver frutos, não consegue ver coisas boas. Então você tem que avaliar na sua vida que pecado você tem praticado, que está afastando você de Deus. Arranca da tua vida, porque uma vida de pecado vai impedir você de experimentar a vida abundante do Senhor. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 27, um versículo bem pequeno, vai dizer assim: nem deis lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, Pedro vai dizer assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda de redor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O texto está dizendo: temos que ser sóbrios e vigilantes, porque o diabo anda em nosso derredor, procurando brecha na nossa vida para nos destruir. Se você der brecha para o diabo, ele vai entrar com tudo contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família. Então não dê brecha para o diabo. Vença. A vida espiritual é reconhecer o pecado, arrependimento e orar a Deus para te ajudar, para te guardar, ser vigilante para não pecar mais. Amém? Eu quero orar por você, pela sua casa, para que vocês vençam a ansiedade na vida de vocês. Pai, eu quero apresentar em tuas mãos o meu irmão, a minha irmã, a sua casa, a sua família. A tua palavra declara que o mundo jaz no maligno, que é ao nosso redor, Satanás, com sua ordem de demônios e anjos caídos, tem procurado nos destruir, tem procurado destruir a nossa casa, a nossa família, os nossos sonhos, destruir a nossa vida. Pai, eu te peço em favor dessa casa, dessa família. Dê a eles entendimento e sabedoria, para que eles sejam sábios, sejam vigilantes, que observem ao seu redor toda a brecha que eles têm dado para o diabo, para que eles venham tapar essa brecha, para que não vivam a vida de pecado, porque trarão sobre a vida deles as consequências. A tua palavra é clara quando diz que tudo que nós viemos a semear, nós vamos colher. Então que os teus filhos venham semear o bem, venham semear uma vida de santidade, uma vida de integridade, uma vida de retidão, uma vida no teu espírito, para que nós venhamos colher vida e vida abundante. Arranca da vida do teu filho, Pai, todo pecado, toda semente maligna que tem sido semeada durante essa geração, que seja quebrada, seja destruída em nome de Jesus. Pai, eu peço em favor dessa casa, dessa família, que haja na vida deles um desejo de viver uma vida íntegra e reta, um desejo do coração de andar na tua presença e cumprir a tua vontade e o teu propósito. Senhor Jesus, a tua palavra nos diz que o Senhor deixou para nós um mandamento poderoso, a qual nós devemos seguir, que é amar uns aos outros, assim como o Senhor tem nos amado. Que nós venhamos colocar em prática esse amor, amar as pessoas à nossa volta, amar cada um que está ao nosso redor. Que venhamos cumprir a tua vontade e o teu querer nessa terra. Que tenhamos uma vida de integridade e retidão. Que não venhamos dar brecha para o diabo. Que os teus filhos não deem brecha para Satanás, para que vençam o maligno. A tua palavra diz que nós fomos chamados para sermos mais do que vencedores por aquilo que o Senhor fez por nós na cruz. Que o teu filho seja mais do que vencedor, vencendo as trevas, vencendo todo ataque de Satanás, toda a tentação do diabo. Eu oro por essa casa, por essa família e declaro que eles sejam livres de toda seta maligna, livres de todo ataque das trevas, que eles vençam todo o mal e todo o pecado, em nome de Jesus. Amém, queridos.